Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Que bom estarmos juntos para continuarmos com a nossa série Canções da Vida. A cada sábado temos entoado as canções que Deus tem nos dado. E hoje nós vamos refletir em mais um dos salmos da Bíblia, Canção de Fidelidade. O nosso salmo de reflexão essa manhã é o Salmo 119. Portanto, para você que ainda não pegou, é o capítulo mais longo da Bíblia. 176 versos tem o Salmo 119. Mais um e o mesmo tema durante todo o capítulo. Canção de fidelidade. Davi abre o Salmo no verso 1, dizendo que o teor deste capítulo é uma bênção de Deus na vida das pessoas. Bem-aventurado, diz Davi, aqueles que trilham caminhos retos, aqueles que andam na lei do Senhor. Esse é o tema do Salmo 119. Ao longo de todo ele, Davi reflete a respeito da lei de Deus como um dom, um presente de Deus ao ser humano, uma verdadeira bênção para aqueles que decidem andar na lei do Senhor. O Salmo 119 é um salmo de instrução. Ele tem uma característica única entre os salmos. Ele divide os seus 176 versos em 22 partes exatas de 8 versos. 22 são as letras do alfabeto hebraico. Cada conjunto de 8 versos inicia-se sempre com a mesma letra em hebraico. Por exemplo, dos versos 1 até o verso 8, em hebraico, todos os versos iniciam com Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E assim por diante, todas as seções. Era um salmo de instrução. As crianças, ao estudarem, estudavam através da palavra de Deus, estudavam através da compreensão da lei de Deus. Daí vinha todo o aprendizado que as crianças em Israel tinham. O Salmo 119, Davi utiliza diversas expressões paralelas, diversos sinônimos à lei. Lei em hebraico, Torá, que significa ensinamento. Davi utiliza diversas outras expressões para, de forma poética, ampliar o conceito da lei do Senhor. E há um salmo irmão do Salmo 119, é o Salmo 19. Este salmo, Davi inicia falando a respeito da glória de Deus que podemos aprender através da contemplação da criação. Você conhece o salmo? É um salmo lindo, onde Davi diz que Deus pôs ordem, no ciclo dos astros, e toda a grandeza da criação, os céus declaram a glória de Deus. Mas numa quebra de assunto, os versos 7, 8 e 9, Davi insere um elemento novo no Salmo 19. Ele começa a mostrar a grandeza da glória de Deus, não apenas na criação, mas na lei de Deus, que forma um caráter perfeito no homem. É no caráter perfeito que está a grandeza da glória de Deus, maior ainda do que a presente na sua criação. O fato de Deus nos orientar, nos ensinar, nos transformar. E Davi usa também, em apenas 3 versos, o verso 7, 8 e 9, pelo menos 6 expressões em paralelo para a lei. E Davi usa aqui uma estrutura. Ele dá o substantivo para a lei, a natureza da lei, e os efeitos disso no homem. A lista fica mais ou menos assim. A lei de Deus, no verso 7, tem uma natureza perfeita e ela restaura o homem. O testemunho de Deus, um outro nome para a lei, a sua natureza é de fidelidade e os seus efeitos trazem sabedoria ao homem. Os preceitos de Deus têm uma natureza reta e os efeitos destes preceitos trazem alegria ao homem. O mandamento de Deus é de natureza pura e traz luz à vida do homem. O temor do Senhor é de natureza clara, límpida, e os seus efeitos duram para sempre. E finalmente, no verso 9, os juízos de Deus, o padrão de julgamento de Deus, os valores de Deus, são de natureza verdadeira, e o resultado disso no homem é justiça. Para Davi,
o tema da lei de Deus é central na sua própria experiência. Talvez no ápice das suas declarações a respeito da lei de Deus no Salmo 119, Davi, no verso 97, declara: ó, quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Você percebe a progressão de Davi? E durante todo o Salmo, ele só fala a respeito desse assunto. O valor da lei de Deus e quanto ele preza por essa lei, quanto Davi a ama. E é interessante essa expressão de Davi, o amor pelos mandamentos, porque os mandamentos só fazem sentido se há amor. Paulo também relaciona esses dois conceitos, lei e amor. Em Romanos capítulo 13, verso 10, Paulo escreve o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Lei e amor. O próprio Jesus, ao resumir a lei, diz: o primeiro grande mandamento é este: amarás ao Senhor teu Deus, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É no amor que encontramos o verdadeiro sentido da lei e dos mandamentos de Deus. Não é simplesmente um Deus que legisla por capricho, que diz: faça isso porque aí eu vou ficar feliz, e nos dá uma tarefa difícil. Eu me lembro, meu professor de filosofia, depois que ele entregou a prova final da disciplina dele, pediu que todos os alunos virassem ao mesmo tempo a folha, sentou na cadeira e começou a dar risada. Depois de eu ler as perguntas que ele tinha deixado, eram 20, você escolhia para responder 7. Eu dei uma olhada no professor e parecia que ele ia levitar. Deus não é assim. Aquilo que Ele nos pede, as orientações que Ele nos dá, só são mais bem compreendidas por nós quando encontramos o amor de Deus expresso em cada uma das suas orientações e dos princípios que Ele nos deixa ao longo da Bíblia. Bem, se Davi tem esse relacionamento com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, por que esse tema é tão difícil de ser tratado dentro do cristianismo? Por que cristãos em todos os lugares têm dificuldades com o tema da lei de Deus e complicam todo o tema da salvação pela graça por causa da lei de Deus? Porque se a lei é uma bênção, e nas palavras de Paulo, o mandamento é santo, justo e bom, por que isso complica tanto o nosso relacionamento com a graça? E a gente, para defender a graça de Deus, a gente precisa acabar com os mandamentos. Na verdade, há um problema aí. E eu tenho percebido na minha experiência como pastor, e na verdade eu já via isso um pouco antes de ser pastor também, eu mesmo experimentei essa situação, e cá entre nós eu sou pastor há 8 anos, e fui membro de igreja sem ser pastor por 30, então eu sou mais membro de igreja do que pastor. Você já teve dúvidas sobre a vontade de Deus para a sua vida? E eu tenho percebido isso na minha experiência como pastor. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: pastor, estou com um problema, preciso de ajuda. O que é que o senhor acha dessa situação? O que devo fazer? E me dá pânico quando eu ouço essa pergunta. Porque eu percebo que corro o risco de me tornar a consciência da pessoa. E se tem algo que é inviolável, é a consciência do ser humano. Afinal de contas, se eu disser: faça isso, sim, você deve fazer isso, vão dizer: ah, o pastor deixou. E se eu disser não, ele vai falar: você acredita que o pastor disse não? E inúmeras pessoas nessa conversa dizem assim: pastor, é que Deus está demorando para me responder, por isso eu vim falar com o senhor, mas é que eu já pedi até sinal para Deus. Até sinal para Deus eu já pedi. Se namoro aquele rapaz ou aquela moça, quero saber se é esse ou se não é esse. E aí vem toda aquela herança de Gideão, né? Molha barbante, seca barbante, é um negócio assim, criativo. Já pediu sinais para Deus? Eu já pedi. Inúmeras pessoas pediram.
Por que parece que a gente tem tanta dificuldade em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? E que a gente tem que ir às últimas consequências para descobrir isso? Será que Deus não está disposto a nos ensinar, a nos dar sabedoria? E nessa caminhada, tem um verso que me acompanha e tem me ajudado com esse assunto. Talvez você saiba até decor, Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Conhece? Nesse texto está escrito o seguinte: as coisas encobertas pertencem a Deus. Ótimo. Nós precisamos aprender que existem algumas coisas na vida para as quais Deus nos responde com silêncio. Ele simplesmente não fala. E nós precisamos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Para algumas situações, Ele não nos dará respostas agora. Mas o verso não termina aí. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Portanto, aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus nos deixou como herança de conselho e sabedoria, devem ser apropriados por nós e também por quem? Pelos nossos filhos. Nós precisamos saber o que Deus nos disse, o que Ele nos revelou, porque aquilo que precisamos saber para conduzir a nossa vida, Deus já nos deu. Mas aí eu faço uma reflexão: por que será que ainda hoje tanta gente que, como você e eu, frequentam cultos na igreja, ainda assim, vez ou outra, sentem-se em dúvida e com muita dúvida sobre o que deveriam decidir ou deixar de decidir? Pelo menos 3 problemas acontecem com os cristãos. Pelo menos 3 problemas. Nós vivemos hoje numa geração biblicamente ignorante. Apesar de cristãos, apesar da ampla difusão da Bíblia, apesar de a Bíblia ser o livro mais vendido de todos os tempos, poucos de nós sabemos bem o que contém as páginas desse livro. Há um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, encomendou uma série de entrevistas, e 2 autores, James Patterson e Peter Kim, escreveram o resultado desta abrangente pesquisa num livro em inglês chamado The Day America Told the Truth. Tradução livre, o dia em que os americanos disseram a verdade, sobre eles mesmos. O resultado dessa pesquisa são 10 mandamentos. Porque a conclusão que os pesquisadores chegaram é que os cristãos norte-americanos, apesar de professarem crer em Deus, têm o seu próprio código moral e desconhecem o código moral de Deus, de qual é o plano e a vontade de Deus para a vida de seus filhos. Surpreenda-se. Número 1 dos primeiros mandamentos dos cristãos norte-americanos. Essa pesquisa não foi encomendada pela Igreja Adventista, tá bem? Número 1, com 77% de aprovação para esse mandamento: não vejo razão para preservar o sábado. Número 2, eu roubaria daqueles que realmente não sentiriam falta. 74%. Estamos falando do código moral dos cristãos norte-americanos em entrevista. Eu minto quando me é conveniente, desde que não cause qualquer dano real. Se eu não me envolver em nenhum problema, ou não prejudicar diretamente alguém, eu minto e eu minto. 64% das pessoas. Quarto lugar. Eu bebo e dirijo se sinto que posso lidar com a situação. Afinal de contas, eu conheço o meu limite. 56% das pessoas. Próximo. Eu trairia meu cônjuge, afinal de contas, dada a oportunidade, ele ou ela faria o mesmo. 53% das pessoas. Eu procrastinaria no trabalho, ou seja, não faria absolutamente nada em um dia inteirinho em cada 5. É o procedimento padrão. 50% das pessoas. Em 7º lugar, eu usaria drogas por lazer. 41% dos cristãos norte-americanos que responderam à pesquisa. Em 8º lugar, eu sonegaria impostos, pelo menos até um certo ponto. 30%. Eu colocaria meu amante no risco de alguma doença, sou um tanto promíscuo, mas quem não é? 31%. Tecnicamente, em 10º lugar, posso ter cometido estupro contra minha namorada, mas sei que ela queria, baseado em 20% de denúncias de namoradas que sentiram-se estupradas pelos seus namorados. Para onde os cristãos estão caminhando? Gente que vai às igrejas, gente que canta, gente que ora,
gente que pronuncia o nome de Jesus, mas tem dúvidas tremendas sobre como deveriam conduzir as suas vidas, o que Deus tem a dizer a respeito delas. Um outro grupo de pesquisadores, George Barna e James Mackay, escreveram um documento, Vital Signs, Sinais Vitais, e uma conclusão que eles chegaram é que cristãos e não cristãos responderam praticamente da mesma forma quando questionados sobre ambição, hedonismo e racismo. Não há diferenças entre cristãos e não cristãos no código de conduta moral, aquilo que imaginam Deus tenha ou não a dizer a respeito deles. Por que esses problemas? As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Em algum momento, descuidamos da formação cristã na família e também na igreja. Por exemplo, inúmeros cristãos têm dúvidas a respeito da validade do Antigo Testamento. É uma ideia muito clara para alguns que Antigo Testamento é sinônimo de lei e Novo Testamento sinônimo de graça. E como nós, cristãos, fomos salvos pela graça e não pela lei, não faz nenhuma diferença saber ou não o que diz o Antigo Testamento. Queremos Jesus. Eu preciso corrigir essa ideia. Lei está ligado àquilo que Deus diz é o melhor caminho para cada um de nós. Escolhas baseadas em princípios que trarão os melhores resultados. As leis de Deus estão presentes ao longo de toda a Bíblia. O Antigo Testamento contém leis, mas não é todo o código legal da Bíblia. Porque o Novo Testamento também tem leis. O próprio Senhor Jesus pronunciou diversas delas, além do fato de ter validado as leis que Deus já havia dado ao povo de Israel durante o Antigo Testamento. E graça não está ligada só ao Novo Testamento. Afinal de contas, quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que a iniciativa amorosa de Deus em conceder salvação e perdão às pessoas é a forma como Ele age por toda a história. Por exemplo, volte para o caso de Abrão. Quando Deus o chamou para sair de Ur e ir para uma terra que Ele daria, a Bíblia diz que Abrão creu em Deus, confiou nele e saiu da casa da sua família e foi em direção ao lugar que Deus mostraria. Quando Paulo escreve a respeito disso, Paulo diz: Abraão se tornou pai de todos aqueles que creem, porque ele foi justificado pela fé. Abraão não tinha construído nada que o recomendasse para Deus. O fato marcante e divisor de águas na experiência de Abraão foi responder o convite de Deus pela fé. E o mesmo Abraão, anos depois, já com o filho da promessa, Isaque, cumpriu de novo a ordem de Deus e subiu ao alto do Monte Moriá. E também nessa história encontramos a graça de Deus, porque Deus proveria para si um cordeiro. Naquele dia, Isaque foi substituído na morte pelo Cordeiro de Deus, como um dia Jesus Cristo substituiria cada um de nós na morte como Cordeiro de Deus. O Evangelho, a graça, a justificação pela fé estão tão presentes no Antigo Testamento quanto estão presentes no Novo Testamento. Não é essa divisão que temos que fazer. Além dessa abordagem e dessa percepção sobre a Bíblia, na verdade há uma integração harmônica perfeita entre Antigo e Novo Testamento. Há um outro problema. E um problema que está mais na responsabilidade dos pregadores. E cada vez que eu prego, eu preciso levar em conta esse aspecto. Às vezes transformamos a pregação a respeito do Antigo Testamento numa pregação popular. Em outras palavras, transformamos a revelação do Antigo Testamento em fábulas ou histórias com valor moral. Por exemplo, pegamos uma história qualquer de um personagem bíblico, Davi, e olha só o fundo moral. Apesar dele ter feito coisas erradas, ele reconheceu o seu erro. Por isso foi um homem segundo o coração de Deus. Olha que lição com fundo moral temos para aprender de Davi. Querido, isso é superficial demais. A Bíblia registra a história de alguns homens, mas inúmeras outras pessoas viveram no período desses personagens bíblicos e são anônimos em relação à história contada por nós. O mesmo Paulo, escrevendo em Hebreus capítulo 11,
falando sobre a experiência de fé desses grandes homens e mulheres da Bíblia, falando de Abel, de Abraão, do próprio Davi, ele termina dizendo: inúmeras outras pessoas que são anônimos. Foi gente que essa terra não merecia, porque viveram pela fé e serão recompensados juntamente com esses outros. Portanto, se muita gente viveu pela fé ou teve talvez uma experiência maior que a experiência do próprio Davi com Deus, por que Davi está no Antigo Testamento? Por uma simples e única razão: Davi tinha o seu lugar no plano da redenção. É da sua descendência que viria o Messias. É das suas histórias e das suas experiências que a gente vê o plano da salvação em ação. Quando Davi, no Salmo 32, já estudamos aqui nesta série, diz: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Davi já entendia sobre a graça e a salvação de Deus. É porque o plano da salvação está claro para ele, porque todo o plano da redenção se desenrola na história de Davi, que a gente olha para o Antigo Testamento e a gente é instruído pela graça de Deus, instruído pelo amor de Deus. Precisamos ir até a Bíblia e nos apropriarmos de tudo, porque tudo é relevante para a nossa formação espiritual. Sabe qual é o nosso problema em termos de dificuldade com a vontade de Deus para a nossa vida? Em muitos casos, conhecemos muito pouco daquilo que Deus já disse para nós. Alguns conselhos a respeito de como podemos crescer na compreensão da lei de Deus e das orientações de Deus para nós. No Salmo 119, no verso 9, Davi escreve: como purificará o jovem o seu caminho? Essa é a pergunta que o salmista faz. Observando-o segundo a tua palavra. Você quer saber como é que você pode ter paz com Deus? Como é que você pode ter certeza da direção de Deus para a sua vida? Vá à palavra de Deus. É aqui que nós ouvimos Deus falando conosco. É através do que Ele já disse que as palavras fazem eco e chegam aos nossos dias, à nossa situação, e nos trazem sabedoria para as decisões do dia a dia, para termos paz, que estamos vivendo o plano de Deus para a nossa vida. Como ter paz com Deus? Como ter puro o caminho? Observando a palavra de Deus. Essa palavra que nos revela sobre a graça e sobre a lei, é aqui que encontramos sabedoria. O verso 18, o salmista continua dizendo, é um pedido que ele faz a Deus: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Aqui é um outro aspecto. Além de você ir ao texto bíblico, além de você saber o que Deus já disse, isso precisa ser real agora na sua vida. O que foi experiência de outro tem que ser a sua própria experiência. Eu me lembro, há um pouco mais de um ano, quando o Paulo me procurou ao final de uma reunião de estudos bíblicos. Estava gostando demais de vir aqui na Nova Semente. Está sentado bem aqui na minha frente hoje. A Júlia tinha vindo para cá, a convite de amigos da escola. A mãe veio, gostou. Depois convidou o pai e o Paulo veio. E porque já tinha uma abertura para o cristianismo, já tinham participado de outras igrejas, o Paulo aproveitou para participar do programa Começos, nossos encontros para estudar a Bíblia. E fomos vendo diversos assuntos, como vocês que participam dessas classes têm estudado também. E um dia depois que estudamos a respeito do sábado, eu me lembro Paulo vindo falar para mim: pastor, estou gostando muito dos estudos, estou entendendo um monte de coisas novas, mas tem um problema. O meu trabalho não me permite parar no sábado. Até entendi que Deus está recomendando isso, mas como é que isso se aplica para mim? Eu sou cabeleireiro. Meu maior número de clientes eu atendo no sábado, eu tenho um bom retorno financeiro para isso. E eu preciso assumir a minha responsabilidade com a minha família. Como é que eu posso observar o sábado, se é o que Deus está dizendo? E como é que eu administro essas outras questões na minha vida? Precisamos nos apropriar da palavra de Deus. A minha experiência não é suficiente para a experiência do outro. Você, por você mesmo, precisa desenvolver a compreensão da beleza do mandamento de Deus. O Paulo continuou estudando a Bíblia, continuou orando, pedindo que isso de alguma forma fosse dele, e Deus foi agindo na vida do Paulo. E eu me lembro quando num sábado a conversa de corredor de igreja chegou rapidinho no meu ouvido. Pastor, sabe o que aconteceu na quarta-feira, na reunião de oração? Então, depois da gente passar algumas semanas orando pelo trabalho do Paulo, quarta-feira ele contou para nós que Deus resolveu esse problema na vida dele.
A partir de agora ele vai conseguir não trabalhar aos sábados e ainda assim ter o sustento da família dele, porque ele tem outros dias de semana para trabalhar e os outros dias são suficientes para sua família. E eu tive o privilégio de fazer o batismo do Paulo, porque o Senhor desvendou os seus olhos e você viu a beleza dos seus mandamentos. Hoje você tem um dia para estar aqui sentado com a sua mulher de um lado, a sua filha do outro, e os amigos que te amam tanto junto com você. Desvenda os meus olhos. Essa experiência de se apropriar é fundamental. Para um adventista, e talvez você tenha crescido nessa igreja, algumas coisas são comuns demais, como por exemplo guardar o sábado. A maior tentação que nós crianças adventistas tínhamos era quando o vendedor de sorvete passava na rua de casa sábado à tarde. Muito diferente da experiência do Paulo, completamente diferente. E a gente ainda ficava naquela disputa, né? É errado comprar sorvete sábado à tarde? E tinha uns que iam mais longe. Não, é errado sentir vontade de sorvete sábado à tarde. Afinal de contas, se você tiver vontade, é melhor comprar, você já pecou mesmo. Percebam como os universos são completamente diferentes? Você precisa se apropriar da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Um outro conselho de Davi. Para que a lei de Deus seja o objeto da bênção dele na sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu era criança eu gostava muito da nossa viagem de fim de ano. A gente saía daqui de São Paulo, ia visitar a família do meu pai no interior do Rio Grande do Sul, lá no meio da fazenda. Os tios, alguns ainda eram colonos, e a gente ia para lá. Era uma delícia, sabe por quê? Aventura. Quando o sol se punha, acabava a luz, não tinha energia elétrica lá no meio da fazenda. Isso eu estou falando de 1980. E a gente tinha um acessório indispensável para a viagem. Todo ano a gente comprava uma, porque só durava as férias mesmo. Era a lanterninha da Evered. Porque quando anoitecia a gente queria ir na casa de um primo, na casa de outro, e a diversão era andar na rua com tudo escuro, diferente do que era aqui em São Paulo. Mas eu me lembro que o meu primo, quando saía com a gente, ele não levava uma lanterna, ele levava um lampião. E aí eu percebi a diferença entre os dois. Porque a lanterna, ela era muito boa para você jogar o facho adiante. Uma luz para o caminho, para saber a direção, qual o melhor rumo, enxergar mais longe. Mas ela é péssima para te mostrar onde é que você vai pôr o pé, porque afinal de contas lá era terra, pedra, buraco, não tinha asfalto, não tinha caminho plano. E a nossa vida é meio assim, né? Não é um caminho plano o tempo todo. E o lampião era muito melhor do que a lanterna. Lâmpada para os pés. A gente via num raio mais longe, sabia como andar em segurança. A palavra de Deus é essa luz poderosa, que indica para nós o caminho. Falta propósito na sua vida? Você quer saber qual é o sonho de Deus, o grande sonho de Deus para a sua vida? Chama-se salvação. Ele quer passar a eternidade com você. Ele quer te fazer chegar num lugar perfeito, porque esse não é o lugar perfeito. E isso, essa compreensão, só encontramos na palavra de Deus. Você quer saber que decisões você precisa tomar no seu dia a dia? Saber qual é o plano A de Deus, para não errar em nenhum momento? A palavra de Deus também nos diz o que é bom, o que é essencial para o dia a dia, para sermos melhores pessoas, para termos mais felicidade e realização. A palavra de Deus. E o meu convite para você hoje, não perca tempo. Aqui, nesse livro, está tudo o que Deus sonhou para mim e para você. Está em dúvida? Gaste mais tempo com isso aqui. Não sente prazer ainda na lei de Deus? Aprenda a viver essa lei. Faça disso a sua própria experiência. E eu tenho certeza, você vai ouvir Deus falando com você, como esses homens e mulheres ouviram Deus falando com eles. É nos momentos a sós com a palavra de Deus que o caminho dele volta a fazer sentido para mim e para você. Que a nossa visão se amplia e a gente entende direitinho o que Deus espera para mim e para você. Essa manhã eu queria convidar você para cantarmos juntos essa canção que temos cantado a cada sábado. A canção da vida. A canção de um pai que nos ama e que tem nos dado os seus sonhos e os seus planos para nós. Se aproprie disso. Receba de Deus a força que você precisa
para conduzir a sua vida em caminhos melhores. E com certeza, você vai se sentir pleno caminhando ao lado de Deus.